formalizando a pergunta, né? Assim, como é a forma desse adolescente pensar, como que funciona a cognição dele e o comportamento dele, né? Porque o comportamento, ele vem a partir daquilo que ele pensa e da cognição. Então, como que é isso, né? Como que é essa forma dele pensar? Sim. Então, dando um passo atrás, já que o corpo desenvolveu e esses caracteres desenvolveram por causa dessa cascata hormonal, há também toda uma poda sináptica para que haja um crescimento em volume de sinapses que vai criar, né, toda essa condição cognitiva complexa. E a mais importante, que é desenvolvida na adolescência, é a cognição social. No entanto, ela se dá de baixo para cima. Nós estamos falando aqui das nossas conexões, né? Em termos de evolução, pensar em cérebro reptiliano, límbico e cortical, quando essa maturidade chega, até que a complexidade entre comportamento, intenção, controle de impulso, tomada de decisão, que são as mais complexas que vão se dar só quando esse cérebro pré-frontal estiver mais prontinho, ela precisou passar por um amadurecimento de responsabilidade mais límbica, né? Então, assim, a parte de emocional, né? Por que que o adolescente muda tanto o comportamento, muda tanto de humor, né? E isso é algo normal, né? De manhã acordar num ânimo, receber um telefonema tá de outro, à noite tá de outro, isso tudo não representar nada, representar parte normal do desenvolvimento do adolescente, né? Por quê? Porque essa primeira etapa de aprendizagem de regulação emocional, ela é que se dá antes que o adolescente tenha competências de fazer leitura de ambiente, de ver a intenção do outro, de frear seus impulsos. Então, Então, primeiro ele reage. relacionando, primeiro ele reage. Relacionando o que está acontecendo lá dentro com o comportamento, para a gente entender na prática, Uhum. Adolescentes mais impulsivos vão ser, de toda maneira, mais impulsivos, mesmo aqueles que não vão permanecer impulsivos depois, eles são mais impulsivos, por exemplo, agem sem pensar, não tem muita noção de consequência, etc. Porque só as emoções estão ali, mas prontas para serem expressas, né? E essa condição de expressão que o adolescente também ganha, né, em relação à criança, porque a criança recebe uma ordem, tá bom, papai, tá bom, mamãe, né? Eu sou uma criança obediente. O adolescente, ele tá ganhando paralelamente outras funções cognitivas do desenvolvimento do pensamento, por exemplo, um bem complexo, que é o pensamento matemático, que é das probabilidades, né? Então, ele não vai pensar se, então, se isso, então aquilo só, né? Ele vai ampliar, mas e se isso? E mais e se aquilo? Mas e se aquilo outro? E isso coloca ele num lugar de mais argumento, coloca ele num lugar que é, às vezes, interpretado como rebeldia, né? Então, as coisas vão somando e aí recebe uma frustração, a reação é impulsiva, né? Porque Que é o do corpo cérebro límbico. cresceu rápido demais, só um segundo. Porque o Uhum. corpo cresceu rápido demais, não percebe noção de força. Bate uma porta, não queria bater com aquela força toda. Era uma raiva Uhum. que não foi modulada. E a força também do cerebelo não deu tempo de compreender, né? Força, movimento, tamanho de membro e por aí vai, né? Então, tudo isso tem uma relação. Então, vindo ali, né, do cérebro reptiliano, mais reativo e mais límbico, né? Lidando e conseguindo expressar emoções, mais ali adiante, entre os 12 e 15 anos, mais ou menos, onde acontece toda essa poda aí, o adolescente começa a adquirir essas capacidades mais complexas, né? De perceber no mundo, eles falam que chama, na teoria, chama teoria da mente, né?
que é uma qualidade que a partir da adolescência se desenvolve, da pessoa poder fazer leitura das pistas que o ambiente manda. Então, o olhar do outro, a intenção do outro pela cara que faz, pelo tom de voz que emite, né? Então, uma criança, ela não tem essa capacidade, por exemplo, de distinguir um abuso, né? Porque ela não percebe a intenção do outro. Aí alguém fala, poxa, mas estava sendo abusado desde os 8 anos e agora com 12, 15 anos que vai contar? É porque muitas vezes nessa hora que a ficha caiu, porque amadureceu uma parte capaz de perceber, né? Uhum. E aí, vamos falar aqui dos pares, né? Então, você está falando de comportamentos. Quando você chega na adolescência, essa inserção no grupo, né? Vai ajudando os adolescentes a amadurecer isso. Eu falei que é sempre o que está acontecendo lá dentro versus as estimulações externas, né? Uhum. Então, uma, uma adolescente ou um adolescente bem aceito no grupo, ele tem muito mais chances de ter saúde mental do que um adolescente rejeitado. Porque essa percepção está ali, a condição dele se tornar como uma identidade própria é se comparando com alguém e inserindo no grupo, que o adolescente vai revisar toda essa estrutura social que foi desenvolvida lá desde os nossos apegos iniciais na vida, né? E esse engajamento social vai sendo marcado por esses desenvolvimentos, né? Não sei se eu fui clara, porque eu fui tecendo uma coisa aqui e puxando outras coisas ali. Me pergunta para eu te esclarecer, porque eu acho que pode ter ficado um É, pouco. a questão da maturidade cerebral, né? Quando você fala do cérebro reptiliano, que é o sistema límbico, né? Você está dizendo assim: primeiro vem esse cérebro desenvolvido, que é responsável pelas sensações e instintos. E aí a cognição desse adolescente, ela chega depois. Então, isso acaba explicando o porquê que os adolescentes são tão impulsivos. É Não é isso? bem isso. Hum. Não, não é bem isso. É assim. É, chega antes no sentido da maturação. A criança também vai sentir um monte de coisa e tudo. Uhum. Mas aprender a regular, né? Só vai vir depois, porque essas áreas dependem de conexões pré-frontais. Tá. Então, quando a gente sente uma emoção, não quer dizer que a gente tem que reagir se a gente tiver aprendido a regular com os freios de tomada de decisão, né, de percepção do outro, E que que isso vem depois. vem depois, porque está ligado a áreas corticais, não só Uhum. a áreas límbicas, Sim. entendeu? Que é E quando assim, não você é que vem traz que. depois, hierarquicamente, tão depois, porque está tudo lá. Uhum. A, o tempo todo vai havendo ajustes. É importante a gente entender isso. Não é que você vai ter só explosões ou só reações. Muitas vezes você regula, mas tem vezes que não. Ou na maioria das vezes, dependendo da idade, não vai regular. Ou dependendo da personalidade, não vai regular. E Por quê? também do Porque ambiente falta, familiar. exatamente, Uhum. porque falta aquela maturação final, onde as áreas frontais vão comunicar, né, funcionalmente com as áreas límbicas. Então, a E, cognição social depende da cognição de funções executivas, que são as funções de cérebro pré-frontal, que são as últimas a amadurecer.